Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu estava lembrando com o Carlos ali na porta, na chegada, nós estamos com 46 anos que nascemos aqui no Ministério Shalom. Nunca tive no meu coração o desejo de sair, sempre de permanecer firme com Jesus e aqui nesse ministério. O pastor Marcos falou que eu estava tranquilo, estava na liberdade, então eu acho que eu preparei uma palavra de mais ou menos uns 50 minutos, eu acho que eu vou pregar mais. Já que eu estou na liberdade, calma, né, cara? Não, são 7 horas agora. Eu quero te dizer algo nessa noite e dizer para você que Deus é maravilhoso. Amém? E que Ele olha para você com um olhar cada dia apaixonado por você. Apaixonado pela sua casa. Apaixonado pelos seus filhos. E Ele quer ver você flutuando na presença dEle. Cheio de amor, cheio de alegria. Expressando de todo o coração o amor a Ele. Amém? A palavra que eu tenho nessa noite, ela é de uma pessoa muito especial na Sagrada Escritura, e ela está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Ninguém abre por enquanto. Quem é esse personagem? Capítulo 5. Opa, glória a Deus, Naamã. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Naamã. A Bíblia diz no capítulo 5, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem diante do seu senhor de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, poderoso. Mas, porém, tinha uma dificuldade na vida dele. Ele tinha lepra. Esse homem era um espetáculo daquele tempo. Um homem respeitado. Um homem que ia para as guerras e o presidente do país, o chefe do país ficava tranquilo, falava, pode deixar, Naamã resolve isso aí. Ele era um homem corajoso, um homem bem-sucedido, um homem da confiança extrema do rei. Mas diga comigo, infelizmente, ele era um homem leproso. Naquela época, um homem leproso ele não podia ficar no convívio da sociedade. Naquela época não tinha cura para a lepra. E esse homem, então, ele vivendo no sucesso, olhando para a sua derrota. Mas eu quero te dizer nessa noite, aqui tem muita gente de sucesso que vai permanecer no sucesso. Porque o Deus que está aqui, Ele cura, liberta, transforma, sara, Ele renova, Ele dá força, Ele anima, Ele dá vigor e fala assim, sede forte e corajoso. Então Naamã tinha todas as qualificações, mas era um homem leproso. Um homem que o povo, se olhasse para ele, soubesse que ele tinha lepra, não chegava perto. Mas eu quero novamente te afirmar, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite. Talvez você não tenha uma lepra, talvez você tenha alguma dificuldade, alguma deficiência, alguma doença,
eu quero te dizer que nessa noite você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque o Deus que está aqui, Ele cura e liberta. E nós vamos ver esse resultado na palavra de Deus. Mas vamos prosseguir no versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Qual o nome dessa menina? Anônimo, não tinha nem nome. Aqui não relata o nome dela. Mas eu quero te dizer que eu estou procurando em Cuiabá uma menina como essa. E toda igreja precisa ter pessoas como essa menina. Essa menina, tem algum psicólogo aqui? Essa menina, ela precisava de um psicólogo. Por que, pastor, que ela precisava? Essa menina, ela foi tirada e levada do campo de batalha. Foi separada dos seus pais, separada dos seus familiares. Foi para uma terra estranha, terra que não era dela. Era para estar uma menina totalmente magoada, extremamente machucada, extremamente, talvez até depressiva. Mas a gente vê que algumas coisas, algumas qualidades que tinha nessa menina, precisa ter nas nossas vidas. A gente tem que pegar essa menina como um exemplo para a gente viver o dia a dia com Jesus. Olha só o que diz. Essa menina então, ela foi ficar com a mulher, serva da mulher de Naamã. Quem levou ela cativa? Naamã. Olha só o que diz o versículo 3. Disse a menina, a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Queridos, olha, uma menina que parecia, para a gente olhar para os olhos naturais, essa menina era uma menina totalmente machucada. Mas não, o Deus, o Senhor, o Jeová Jireh já tinha curado a vida dela. Jeová Rafá já tinha passado a mão sobre ela. E ela conhecia a Deus. E ela conhecia o profeta. Olha só. Eu sei que nesse lugar aqui tem pessoas igual essa menina, não tem? Levanta a sua mão se você sente como essa menina sente. Aleluia. Uma pessoa que conhece a Deus e sabe como Ele é. Sabe o que Ele pode fazer. Tenha total confiança que em Deus nós vamos encontrar a solução, seja qualquer for a nossa dificuldade. Então a menina fala com a serva, com a dona dela, a mulher que cuidava, a mulher de Naamã, e fala para ela: olha, eu conheço um rapaz, um profeta, que se meu servo, meu senhor for lá, se ele chegar perto dele, ele vai ser curado, transformado. Essa menina, ela foi corajosa, audaciosa, ousada, usada por Deus, uma menina de fé, uma menina de confiança no Deus que ela conhecia e servia, um Deus poderoso. Ela tinha uma confiança total no profeta, porque naquela época Deus falava através dos profetas, e ela tinha certeza que se o Senhor dela fosse lá, ele seria totalmente liberto daquela dificuldade. Olha só, o tanto que essa menina foi uma menina chave. Pensa comigo, ela abriu uma porta para Deus entrar na Síria.
ela abriu uma porta para Naamã ser restaurado. Ela abriu uma porta para a mulher que cuidava dela naquele momento, a senhora dela, a ter fé. Ela não teve medo, ela teve coragem. Diga para o seu irmão, tenha coragem. Aleluia. Olha o que diz o próximo versículo. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei: a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Então, o rei, ele ficou sabendo, então, Naamã chegou para ele e falou: olha, a menina ali que serve lá em casa, ela falou que lá em Israel, se eu for lá, eles me curam. O rei falou: na hora. Quem não faria isso pelo melhor capitão que ele tinha? O rei falou: então eu vou mandar presentes para o rei lá de Israel. Eu vou encaminhar presentes para lá, porque eu quero a sua restauração, a sua libertação. E assim ele fez. Enviou então muito dinheiro, muitas pratas, vestes, e muitas riquezas chegaram até lá. Mas era isso que o rei tinha de fazer? Não. O rei estava tendo uma visão natural. Mas aquela menina tinha encaminhado para uma visão espiritual. E não era o dinheiro que ia comprar a cura. Era o poder de Deus que ia fazer a libertação, a transformação naquele ambiente. O versículo 6. Levou também ao rei carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures a tua lepra. Tendo lido, versículo 7, o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la? O rei de Israel, quando viu aquele presente que estava vindo, e aquela carta falando: eu estou mandando o meu melhor homem, e ele precisa ser liberto. O que o rei de Israel fez? Ele ficou amedrontado, assustado, rasgou as vestes, e ele falou: eu não sei curar ninguém, eu não dou conta, eu não posso. Isso não é para qualquer um, queridos. Isso é para os valentes de Deus que conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Você pode, mas o rei de Israel não pode. O presidente da nossa nação não pode, mas você pode, no nome de Jesus. O poder e a autoridade está com você, com a igreja do Senhor. Aleluia. Então, o que aconteceu? O rei ficou olhando para aquela situação, e Naamã e sua comitiva ficou o quê? Decepcionado. O rei de Israel pensou que
Naamã estava indo procurar alguma encrenca, uma confusão, mais uma guerra. E Naamã estava ali por quê? Diga comigo. A serva do Senhor enviou ele ali, porque ela tinha certeza que na presença do... Presta atenção, ela encaminhou ele para onde? Para o profeta. Ela não encaminhou para rei. Ela disse, manda ele, para ele estar com o profeta lá em Samaria. No mundo eles fazem as coisas tudo errada, de forma errada. Mas nós temos a confiança que a igreja do Senhor está fazendo a coisa correta. Amém? Ajudando, restaurando, transformando vidas, povoando os céus. Esse é o nosso papel. E aquela menina havia entendido isso, que ela poderia, através da sua fé, encaminhar mais uma família. E não era uma família qualquer, era uma família de influência. Que se ela conseguiu influenciar nessa família, essa família poderia desencadear muitas pessoas para o caminho da salvação em Cristo Jesus. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes disso. Acaso sou Deus com poder de tirar ou salvar ou dar a vida? Olha, o rei reconheceu que ele não podia fazer nada. Então, olha o que diz agora o próximo versículo. O mesmo versículo. Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então o rei ficou assustado, amedrontado com aquilo. E não podia fazer nada. E houve uma decepção em Naamã e na sua comitiva. Mas olha o que aconteceu. Ao versículo 8. Olha Deus de novo na situação. Olha agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Na sua vida, na sua casa, na sua célula, ninguém vai impedir o agir de Deus. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixe vir a mim, e saberá que há profeta aqui no Jardim Brasília. Amém? Aleluia! O rei olha, o rei não, o profeta olha e fala: você não dá conta de resolver, mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Olha para o seu irmão e fala para ele: você é um potencial. Deus vai te usar. Você precisa ficar atento, Deus vai te usar. O profeta, então, ele chamou a responsabilidade para ele. Amém? E nós precisamos, como igreja do Senhor, chamar a responsabilidade para nós. O médico falou que está com câncer. Tudo bem. Mas eu posso orar e falar: eu, em nome de Jesus, cancelo essa situação. Amém? Eu, em nome de Jesus, vou ver curado, restaurado. Mas preciso de homens corajosos, mulheres valentes, para fazer a diferença nesses dias.
E o profeta então fala, olha, você não dá conta, não resolve, fica quietinho aí, deixa ele vir aqui comigo. E olha o que aconteceu. Vejo, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficará limpo. Olha que ousadia. Ele atendeu Naamã, mas era um poderoso. Queridos, às vezes nós ficamos, vê um vereador, fica doido para pegar na mão dele. Nós não precisamos disso não, nós precisamos de ter a palavra de Deus dentro da gente. Nós precisamos ter a autoridade do nome de Jesus em nós. Então Naamã olhou e falou de novo, o rei não me recebeu, eu trouxe os presentes, ele não quis pegar presente, agora eu chego aqui, mas só que, presta atenção, aquela menina tinha enviado ele para onde? Para o profeta. Ele chegou no lugar certo, com a chave da vitória nas suas mãos. Mas ele não estava entendendo ainda o processo. Por quê? Porque o profeta não precisou nem de ir lá ver o tamanho da lepra. Você não precisa entender o tamanho do problema do outro. Você precisa trazer a solução. Amém? Você não precisa olhar o tamanho da lepra que o cara tem. Você precisa dar a ele a solução que ele está necessitando. E a igreja do Senhor Jesus é isso. Tem gente que pensa que igreja é... Não, igreja é isso, é servir ao Senhor com alegria. Ouvir a voz dele e transmitir a voz dele a outros que necessitam. Amém? Então acontece que Naamã novamente ficou decepcionado. Falou, mas eu mergulhar nesse rio ainda 7 vezes? Lá na Síria os rios são limpinhos, são bonitos. E ele manda eu mergulhar no rio Berabinha. Que história é essa? Naamã deve ter ficado irado, frustrado, desanimado. Mas chegou para ele uma pessoa que também tinha fé no coração. Olha só o que diz o texto. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, teu Deus. Ele moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã criou uma expectativa que não era aquilo que Deus queria. A expectativa de Naamã era qual? Que o cara desse moral para ele, bajulasse ele, falasse, oh, você fez tantas coisas, você é isso. Queridos, não é tempo de ficar bajulando, não é tempo da igreja querer ser bajulada, é tempo da igreja buscar a presença do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos minutos do relógio de Deus. É tempo de você buscar a Deus sobre todas as coisas. É tempo de você ir para o seu quarto, lugar reservado, buscar a presença do Espírito de Deus, se encher da presença do Espírito de Deus. Aí você vai ver o que pode acontecer através da sua vida para esta nação. Então Naamã, ele fica frustrado, revoltado, não queria pular lá no poço, 7 vezes ainda, isso é bobagem. Mas chega uma pessoa para ele, olha o que diz.
Versículo 12. Não são porventura Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficaria limpo? E voltou-se e foi com indignação. Presta atenção, ele foi com o quê? Indignado, bravo, pensando que era soberbo, aquele soberba. Eu sou chefe da guarda, eu mando e desmando, eu faço o que eu quero, e meu rei agrada disso. Quero te dizer, Deus nessa noite está quebrando toda a soberba do nosso coração. Está quebrando tudo em nós, porque Ele quer que nós, cada dia, sejamos transformados, curados pelo seu poder. Todo espírito de Naamã vai sair desse lugar, em nome de Jesus. Nós seremos livres por completo. Olha só, nós estamos chegando no final já dos versículos. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lavas e ficarás limpo. O rapaz cheio de fé, ajudante, chegou para ele e falou assim: rapaz, nós saímos de longe, chegamos aqui, fomos decepcionados pelo rei. Agora o profeta, que a menina deu a chave da bênção para nós, ela falou que era o profeta dá a ordem, nós vamos sair fora e vamos embora. Vamos lá. E Naamã falou: então tá bom. Começou a quebrar o orgulho do coração de Naamã, a soberba, a prepotência. E ele então desce para o mergulho. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Amém? Você sabia que você pode fazer isso? Dar ordem, em nome de Jesus. Você pode, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, dar a ordem. E vai acontecer. Você vai ver familiares seus sendo libertos, curados, transformados, por causa de uma ordem que você vai liberar. Tem gente que pensa que tem que ser os pastores. Todo pastor é ovelha. E a ovelha precisa andar no pastoreio. E nós somos pastoreados por Cristo Jesus. Amém? Vamos dar um mergulho? Vamos entrar de cabeça naquilo que é o lema e o tema da Shalom Uberlândia? Vamos? Quem está animado, levanta a sua mão, fala: eu estou nessa. Aleluia, glória a Deus. Olha o que aconteceu. O homem voltou com uma carne como de criança. Mas e a lepra? Mas alguém pôs a mão sobre ele? Ué, parece que tudo depende que alguém põe as mãos. Queridos, às vezes não é momento de impor as mãos. Às vezes é momento de comunhão com o Espírito Santo de Deus que faz as coisas acontecer.
A imposição de mãos é importante, mas a maior importância que tem é cada um de nós estarmos conectados na fonte que é Jesus Cristo. Assim acontecem as coisas. Versículo 15. Voltou o homem de Deus e ele, toda a sua comitiva, veio pois diante dele e disse: eis agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão o Deus do Jardim Brasília. Aleluia! Não tem Deus como esse. Amém? O Deus que age na vida de vocês. O Deus que age lá em Mato Grosso. É o mesmo Deus. É esse Deus de poder. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que quer ver a sua vida cada dia liberta das opressões, das mentiras do diabo, dos sofismas de cada dia, das enfermidades. Esse Deus nos ama. Minha esposa estava falando, nós pegamos em dezembro 2024, 2025, 2024. Em dezembro eu peguei não, ela que me pegou, a chikungunya. Nós apelidamos ela de Chica Louca. Por quê? Chica Louca. Essa loucura dessa doença, ela começa a doer. Alguém já teve chikungunya aqui? Então você sabe do que eu estou falando. Essa doença, ela começa a doer o dedão do pé. Quando você assusta, ela está doendo aqui, o fio do cabelo, dói as juntas todas. Eu, em muito tempo de casado, nunca tinha quebrado xícaras. Vai tomar café, eu quebrei, eu acho, com umas 3 xícaras lá em casa. Pensava que estava segurando a xícara e ela caía. Nós ficamos péssimos de saúde. Em seguida, meu pai, de 94 anos, pegou. Infelizmente, ele não aguentou e faleceu. Em seguida, depois a minha esposa pegou. Ela ficou mais de 20 dias sem dormir. Quem estava cuidando dela e do meu pai? Eu com chikungunya também. Então eu não dormia, cansado. E a gente começou a pensar o que agora vai acontecer. Chegamos num ponto que não dava andar, não estava conseguindo andar. Trabalhar a gente não estava conseguindo. Eu passei muitos dias sem pregar, porque não conseguia ficar de pé. Lá em Cuiabá eu usei uma estratégia, o nosso púlpito não tem essa beiradinha, nosso palco não tem a beiradinha, então eu punha o púlpito embaixo e pregava, de vez em quando eu dava uma sentadinha e levantava. Falei com os irmãos, vai ter que ser assim. Mas sabe o que tem nos sustentado? É Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós saímos 1.050 quilômetros. Meu filho preocupado, pai sozinho, vai dirigindo. Eu vim dirigindo tranquilo. Tranquilo. Não deu nada, não senti nada. Agora, de tanto ficar sentado esses dias, nós estávamos fazendo o congresso com os irmãos e no intervalo reunião de igrejas filhas. Então praticamente nós ficamos ontem o dia inteiro sentados. Eu estou com as pernas um pouco doendo hoje. Na hora do louvor até eu sentei um pouquinho. Mas nós não desanimamos. Nós não abaixamos a guarda. Nós entendemos que o Senhor é poderoso em todas as situações. Amém? Meu pai faleceu, o pessoal preocupado vieram. Eu falei, não, Deus o levou salvo, remido pelo sangue de Jesus. Estava lá em casa, faleceu em casa, orando, em todo tempo ele orava.
faleceu com um semblante alegre e foi para ficar com Jesus. E nós ficamos por aqui por quê? A gente ainda tem algumas coisas a fazer por aqui. Amém? Nós temos que proclamar que o Senhor é poderoso. Aleluia. Você precisa proclamar isso todos os dias na sua casa, na sua vida, na sua família, onde você estiver. Naamã, ele era um rei poderoso, prepotente, um capitão prepotente, orgulhoso, mas sabe o que aconteceu? Ele teve que deixar o orgulho de lado e chegar na presença do Senhor. Quando ele mergulhou, o primeiro mergulho, eu acredito que o orgulho caiu na água. No segundo mergulho, a prepotência, aquilo tudo que estava prendendo ele, foi saindo dele. Quando ele chega no sétimo mergulho, o que aconteceu? Ele era um homem de fé agora, ele não era aquele Naamã mais, cheio de lepra. Ele era um homem transformado. O seu corpo agora era um corpo com pele de criança. E ele então olha para os ajudantes dele e fala: não há Deus como Deus de Israel. Sabe o que aconteceu? Ele chega para o rei dele, imagina o que ele falou para o rei. O rei falou: te receberam bem lá? Ele falou: rapaz, lá foi uma maravilha. No início ele pensava assim, foi uma tristeza total. Mas quando ele chegou para o rei com o relatório, ele falou: foi uma maravilha. Me falaram para mergulhar num rio lá, rapaz, mas que rio bonito. Águas cristalinas. Por quê? Ele já estava liberto. Ele estava como uma menina que deu a chave da vitória para ele. Aquela menina foi um testemunho vivo de Cristo Jesus. Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem sido um testemunho vivo? Testemunho vivo. Esses dias um irmão estava num processo de saindo da igreja, indo para uma outra congregação lá em Cuiabá, e ele pediu uma carta. Ele falou: o senhor me dá uma carta? Eu falei: a carta é você. Ó. Você é a carta. O teu testemunho vai falar de você. Pelos frutos se conhece uma árvore. Para que dar carta? Você é a carta. Sabe o que as pessoas estão esperando? Elas estão esperando, olhando assim, falando: o meu vizinho, ele não é de gritaria, eu não escuto briga na casa dele, eu não vejo barulho de som alto, eu estou precisando de uma oração, eu vou bater lá. Ele faz um barulho aí de vez em quando, numa reuniãozinha de célula, e eu vou querer ir lá também. Testemunho, querido, é isto. Talvez você seja um anônimo como essa menina. O seu nome não está escrito em nada. Mas você tem a chave da vitória. O importante é ter a chave na mão. E a chave, quando coloca na fechadura certa, o que acontece? A porta abre e acontece o sobrenatural de Deus. Aleluia! Naamã foi totalmente liberto por causa do conhecimento que aquela menina tinha com Deus e
também sabia que o profeta poderia ser a voz de Deus naquele momento. Naquela época, Deus agia através de quem? Falava com os profetas, não é isso? E os profetas, então, transmitiam para o povo. Hoje Deus fala como? No silêncio do seu quarto, através do Espírito Santo. Ele fala com todos nós que queremos ouvi-lo. Tem muita gente, eu conheço pessoas, muitas pessoas. Um rapaz um dia falou, mas como que o senhor escuta a voz do Espírito Santo? Eu falei, é fácil. Ele falou, mas fácil como? Eu falei, quando você vai orar, o que você faz? Ele falou, eu falo um monte de coisa, falei, você levanta e sai? Ele falou, levanta e sai. Eu falei, está errado. Ué. Por que ele fala comigo? Porque eu falo poucas palavras. E falo para ele, agora começa a falar tudo que eu preciso. E aí ele fala. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ninguém vai sair daqui como estava. Se tem alguma coisa que precisa ser transformada nessa noite, tenha certeza. Você está no lugar certo, na hora certa, com a chave na mão. Coloca a chave na fechadura e a porta vai se abrir para você nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos ficar de pé. Eu quero que você, por favor, feche os seus olhos. Talvez você precise de uma cura física nessa noite. Se você precisar de uma cura física e puder, você coloca a mão sobre o local que está enfermo nessa noite. Porque nós vamos ver a glória de Deus se manifestar nesse lugar. Nós vamos ver o poder de Deus liberado neste lugar. Nós vamos ver a graça do Senhor manifestando a nosso favor nessa noite. Coloca a mão, por favor, sobre o lugar que está doendo. E eu quero te dizer que no nome de Jesus, o Senhor, o Salvador, aquele que cura, transforma e liberta, Ele está nesse momento tirando toda a dor, retirando de você toda a enfermidade, seja na coluna, seja nas pernas, seja no pescoço, seja em nome de Jesus, nos rins, no fígado, no baço, em nome de Jesus. Eu creio no poder que foi liberado nessa noite sobre este lugar, desde a hora que nós chegamos. E eu creio que você está crendo nesse momento. E agora você vai dizer comigo, eu nesse momento, no nome de Jesus, eu recebo a minha cura. Eu não aceito esta enfermidade. E eu sou agora curado pelo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que quer se encher mais de Deus nessa noite, mergulhar mais profundo nas águas do Senhor. Talvez não precise você mergulhar 7, ainda que 7 é o número da perfeição. Mas talvez é um mergulho só. Você quer mergulhar? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Enquanto os irmãos vão tocar, ministrar aqui, eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando na sua vida, enchendo a sua vida, fortalecendo a sua vida e te capacitando cada vez mais para ser como aquela menina, ousadia, intrepidez. Venha, dê um passo de fé nessa noite, dê um passo, não rejeita esse momento,
Mas venha no nome de Jesus. Venha com sentimento dizendo: eu quero mais. Eu não estou contente ainda com o que eu tenho. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero me encher mais dessa graça maravilhosa. Começa a falar com o Espírito de Deus nesse momento. E Ele vai no seu coração falar nesse momento também. E você vai entender a voz dEle. Você vai compreender o que Ele está te chamando a realizar nesses dias. Não endureça o seu coração. Dê um passo de fé. Mergulhe agora nesse momento. Você que ora em línguas, é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas nesse momento. Começa a dizer: Shikaralabachoria cantalama, Deralabarala shiriande cantarilama, Orarakaralabara shiriande cantarama. Eu sinto uma presença grande, e é a presença de Jesus, o Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Oh, Ele está aqui agindo. Ele está movendo. Ele está agora fazendo o sobrenatural acontecer nesse lugar. Comece a sentir algo novo na sua vida. Comece a sentir essa doce presença do Espírito Santo. Ora em línguas, começa a dizer: Cheira labalala de cantaralama, Chicaralaba churiande cantaralama. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Comece a sentir mais forte o toque do Espírito de Deus na sua vida. Você pode ir além do que você está nessa noite. Não fica na rasoura, vai no profundo agora. Entra. Não deixa os limites atrapalhar você entrar na presença do Senhor. Entra. Mergulhe. Temer porque se eu estou
acontecendo nesse lugar. Através do seu clamor, o céu chega até esse lugar. Queridos, eu entendi que Deus tirou as vendas dos nossos olhos e agora você está enxergando melhor. Você vai ver Deus fazendo muitas coisas, não através do seu irmão, mas coloque a mão no seu peito e diga: através de mim, milagres, prodígios, curas, libertações vai acontecer. Aleluia, 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 aleluia. Ori caralabaraia, suri cantaralabache. Levanta suas mãos para cá agora. Vocês vão orar agora pelos músicos, pela equipe de música. Levanta suas mãos e começa a declarar mover do Espírito Santo na vida deles. Ele canta cantores cheios do Espírito Santo, músicos cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que carregam a arca do Senhor, aonde andar leva a presença, aonde chegar leva a unção. Chicaralamachoia de